Bem-vindos a mais um episódio da Ideia é uma só. Hoje tá para vocês um cara espetacular, o Jefferson Henrique, empresário, diretor de várias empresas e vice-presidente do CRA Pernambuco. Bem-vindo, meu amigo. Meu amigo Rodolfo, agradecer, né, o convite. A gente já recebeu ontem, mas tem que fazer isso agora, né? Mas agradecer pelo convite, sei que é uma alegria e uma honra poder estar aqui hoje com você para falar um pouco sobre a minha trajetória, falar sobre gestão, né, principalmente, e como nós podemos auxiliar esse mercado imobiliário, mercado de gestão condominial. Vai ser uma grande alegria. Show de bola, irmão. Primeiramente aqui já vou perguntar, quem tá conversando aqui no back-office, né, aqui Isso. por trás, como é que um cara sai de uma faculdade de biologia no sétimo período e aí se joga na administração? Amor ao dinheiro. Porque eu estava, como você falou, no sétimo período estudando biologia na Universidade Federal de Pernambuco. E eu tive, eu não sei se foi o prazer ou o desprazer, de fazer um estágio em uma escola municipal de Curcurana, que fica ali entre Barra de Jangada e Pontezinha. Ali, eu acho que é Pontezinha, Ponte de Uhum. Carvalho, alguma coisa do tipo. Pois bem, quando eu tive essa experiência, pelo valor que eu recebia, aí e eu já estava trabalhando nessa época na área comercial, vendia gesso. Meu sogro tinha aberto uma fábrica em Araripina, e aí ele me contratou para vender, né, gesso. Eu estava ganhando muito bem na área comercial, vendendo gesso, né? O meu cunhado estava como gerente, então me dava um suporte muito bom. E eu já tinha o meu carro, já tinha comprado meu apartamento, como eu te falei, na beira-mar, do Janga, mas era beira-mar. E aí eu falei, rapaz, a área comercial está me oportunizando mais condições de crescimento, né, comercial. E outra coisa, e principal, eu vi uma ação, Rodolfo, muito grande, meritocrática, que na área comercial eu vejo isso muito latente, que é o quê? Quanto mais você se dedica, mais você trabalha, tecnicamente, maiores vão ser os seus retornos, né, de acordo com os seus resultados. Então, rapaz, valeu biologia, foi muito bom, enquanto durou, mas eu vou seguir essa vertical aqui, realmente comercial, focar na área comercial, investir na área comercial. Aí foi quando surgiram outras oportunidades, comecei a trabalhar com locação de máquinas e equipamentos. Na época, Pernambuco estava um boom muito grande, né? O setor de obras, refinaria, petroquímica, a Fiat em Goiânia. Então, eu peguei todo esse boom. Então, foi um momento muito bom na minha vida que eu pude me estruturar financeiramente. E aí foi quando realmente eu foquei de quero ser administrador, quero ser gestor, que é até o que a gente estava falando aqui, né, anteriormente, que existe uma máxima, né, que a pessoa fala, a pessoa não sabe o que vai ser administrador. No meu caso, então, foi o contrário, né? Eu sabia o que eu queria, fui estudar administração e, graças a Deus, hoje estamos aí colhendo os frutos, né? Enquanto empresário, enquanto mentor empresarial, membro de conselhos consultivos de empresas nacionais e internacionais e também agora na vice-presidência lá do CRA, junto com o presidente Michel e nossa diretoria, tentando fazer a diferença aqui no nosso estado. Show de bola. Você falou aquela essa máxima aí sobre muitos alunos vão fazer o que na minha vida, eu fazer administração, mas tem que entender que a administração é um leque muito grande, é muita informação. A gente tem que realmente estar se preparado para poder ser aí diretor de 5 empresas, tem que ter um preparo muito grande, né? É, de 5 empresas ainda tem o Alphaville, Francisco Brenan, que hoje, 8 horas, ainda tem reunião do Conselho Executivo para preparar a estruturação, para ter reunião com o Conselho Diretor, para preparar e estruturar tudo para a próxima Assembleia que a gente vai ter de eleição lá, possivelmente final de setembro, início de outubro, né, da nova diretoria. Então, é como você falou, Dulce, é uma arte, uma ciência muito grande. Fiquei feliz de ver aqui na mesa Rancharan, que é, para mim, uma das maiores referências que eu tenho hoje enquanto pessoa. Importante ressaltar isso, né? Você ter boas referências enquanto pessoas. Então, saiam e deixem de seguir pessoas que querem lhe levar para baixo, como, por exemplo, quem dissemina tigrinhos e afins, né? Perfeito. Então, tenham pessoas que têm uma história de superação, uma trajetória. No caso de Rancharan, professor de Harvard, então é uma autoridade, né, muito grande. Eu tive Harvard, mas não tive a oportunidade de estar com ele. Tive com Daniel Goleman, né, um papa da inteligência emocional, mas não tive com Rancharan, infelizmente. Mas Rancharan, ele fala muito sobre a questão da gestão, sobre o papel da liderança, sobre o pipeline da liderança, né? São nomenclaturas que ele traz muito hoje
E tudo isso é temas, assuntos de administrador, de administração. E aí entra essa máxima. Eu não sei o que fazer, vou fazer administração, ou eu não sei o que vou fazer, mas vou me esforçar para ser um bom administrador. Eu vou me esforçar para ser um profissional diferenciado no mercado, seja como um síndico profissional, seja como uma empresa sua consolidada de gestão condominial, seja em múltiplas áreas, área comercial, área financeira, própria administrativa em si, né, enquanto natureza de um gestor administrativo, como eu estou, por exemplo, lá no Alphaville Francisco Brenan, como diretor administrativo e responsável pelo jurídico também. Então, é uma arte muito grande, recursos humanos, né? Então, existem vários leques, como você falou, e cabe a mim, enquanto profissional, entender o quê? Quais são as minhas aptidões, onde eu tenho habilidades que eu posso ali me conectar e desenvolver ações mais estratégicas para poder ter um resultado no curto prazo, ou realmente aquilo que eu amo e falar assim, bicho, eu quero me esforçar para ser bom nisso, né? Então, eu conheço pessoas que eram da área comercial e falaram assim, cara, eu quero agora ser RH. E desenvolveram toda uma trajetória, fizeram todo um roadmap para o desenvolvimento profissional dele para se tornar um diferenciado RH. Então, muito leque, muita oportunidade. Agora realmente cabe a pessoa que está querendo entrar nesse ramo da administração, ser gestor, saber que para se diferenciar dos iguais é necessário estudar muito, se capacitar muito. Perfeito. E aí você falou para diferenciar dos iguais, ou seja, liderança é tudo, né? Você acabou de falar aí que o meio, né, o ambiente que a gente está, ele é fundamental, e principalmente com quem, né? Que é justamente a liderança. Me fala um pouquinho sobre quão importante é a liderança para as pessoas entenderem que está começando aqui agora, obviamente, né? Ou seja, tem muitas pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho e às vezes fica naquele negócio lá por anos e anos e anos e às vezes não quer nem sair do lugar porque tá ali porque não entende que a liderança é tudo, né? Perfeito, meu amigo. É uma boa pergunta. Vamos lá. Eu sou suspeito para falar de liderança, né? Essa formação que eu fui fazer em Harvard foi justamente dentro do Program Negotiation, que é um programa de negociação, desenvolvendo habilidades de liderança, né? E negociação lá em Harvard. Então foi uma oportunidade muito boa, um aprendizado muito bom, realmente assim, você está no berço de onde as coisas acontecem, né? Pesquisas que você vê que Harvard faz de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Tem uma pesquisa atual lá antropológica em Harvard que já está há mais de 60 anos. Então, assim, são pessoas justamente que não querem chegar para você e falar assim, anote aí a fórmula do sucesso. Os 5 passos é tudo muito consolidado, né? Tem metodologias desenvolvidas. Então, isso para mim foi muito bom, porque quando a gente vai falar de liderança, a gente tem que falar de referências, né? Então aqui tem, por exemplo, o Rancharan, recomendo, tem até um livro que eu recomendo chamado Pipeline da Liderança, que é um livro fantástico, onde traz justamente o papel e a importância do desenvolvimento dessa jornada que é ser um líder. Porque parece que se fala hoje de liderança, eu vejo muitos mentores, né, falar que parece que você vai dormir sendo o operacional e você se acorda sendo um líder, sabe? Parece isso. E Rancharan, esse pipeline de liderança, fala, ô, Bonitão, tem uma jornada a ser desenvolvida. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos que você precisa neutralizar? Então, a liderança tem um papel crucial, Rodolfo, para mim, em 3 aspectos. Primeiro aspecto, de eu me conhecer. Então, é necessário essa visão de myself, né? De eu mesmo, eu comigo, de quem eu sou, né? Na fila do pão aqui para saber o que eu preciso me desenvolver. Segundo, ter humildade para reconhecer que nós não somos senhores de tudo. Então, se eu quero ser um líder, eu preciso saber quais são os meus pontos fracos, neutralizar meus pontos fracos e potencializar os meus pontos fortes. Então, isso, se a pessoa sem humildade, a arrogância, a prepotência, a vaidade, a soberba, vai passar que essa pessoa sabe tudo, né? Perfeito. Eu tenho, por exemplo, reuniões, hoje mesmo de manhã eu tive reunião com a minha equipe, e eles me trouxeram alguns pontos que a gente pode melhorar na estruturação dos nossos processos. Eu utilizo muito dentro do controle das nossas tasks, né, que são as tarefas, as atividades, o gráfico de Gantt. Então, estou focando muito para a gente utilizar o gráfico de Gantt. E aí eles vieram com algumas sugestões de, olha, como a gente pode melhorar isso aqui e tal. Eu, pô, legal, vamos acolher. Então, é naquela hora que eu sei o que pode ser feito, mas quem está executando já tem uma visão muito melhor de como fazer da melhor forma para otimizar o tempo, maximizar o resultado. Então, a humildade para mim é um ponto muito forte. E o terceiro é a capacitação continuada. Então, saber o seguinte: o que eu sei hoje, seja de liderança, ou seja de um hard skill que eu tenha enquanto profissional, é muito
pouco perante o que o mercado tem para oportunizar. A gente está na era da inteligência artificial, então as informações estão vindo de forma muito mais rápida, né? Hoje você, acho que tu não é da época do Atlas, né? Que a gente tinha que ter os Atlas de conhecimento, de você comprava os livros, que a gente fazia Ah, pesquisa, lembro, tu caixinha, entendeu? lembro. Pois é, que a mãe parcelava para Perfeito. você ter, né, os almanaques, tem. Hoje em dia, Na o palma da chat mão. GPT na palma da mão, tu tá aqui fazendo anotações no teu tablet, então é uma realidade, uma dinâmica de acessibilidade da informação muito grande que é com a inteligência artificial que nós temos agora. E aí vem esse ponto da capacitação continuada, que é, eu enquanto líder, eu estou entendendo aspectos antropológicos, aspectos sociais, aspectos mercadológicos que impactam o meu negócio, que impactam os colaboradores que estão hoje dentro da minha organização. Graças a Deus, hoje eu consegui montar uma equipe de um pessoal mais ou menos dentro de um mesmo perfil, porque eu consigo atender mais os anseios dele. Pelo que eu pude conhecer aqui hoje da estrutura da sua empresa, eu já vi que você já está com uma equipe mais heterogênea. Então você tem uma galera jovem aqui, como o nosso gestor, você tem um pessoal já mais sênior, né, que é o pessoal de atendimento lá. Então, isso requer o quê? Eu ter habilidade de liderança para saber trabalhar com perfis sociais diferentes, Perfeito. né? Antropológicos diferentes, anseios diferentes. E ele tem um anseio diferente da sua equipe que estava lá, que é um pessoal já mais 30, 40. Uhum. Então, como eu, enquanto líder, consigo ser espelho e referência para esses diferentes perfis de pessoas? Então, esses três pilares para mim, Rodolfo, são cruciais para quem quer se diferenciar enquanto líder e se capacitar para ser um líder de alta performance. Show de bola. Pessoal, isso aqui é aula nua e crua. A gente não vê isso na faculdade, não, viu? A gente só vê. Eu cobro, tá? Eu cobro. Pois é. Ô Jefferson, e uma coisa importante, você falou questão de processo, né, cara? Porque com certeza para você ser diretor de 5 empresas, você ser diretor do Alphaville Brenan, você ser vice-presidente do CRA, você passou por um processo, né? Sim. Como foi a tua carreira profissional, assim, para o pessoal poder entender que ser líder não é da noite pro dia, como você falou? Tá. Eu tava falando para o Rodolfo que eu tava, hoje foi o dia dos podcasts, eu tava em outro podcast e hoje estou aqui também, tendo essa honra de estar aqui com vocês. Lá eu falei uma parte, mas eu me esqueci de falar outra, Olha naquele aí, complementa. porque tu falou a jornada, eu esqueci do detalhe. Se eu for falar assim, meu primeiro emprego mesmo assim, no sentido de empreender, de solucionar um problema, foi como embalador de feira. A minha mãe, ela sempre fez feira em Show de bola. Prazeres. Ela morava em Porta Larga, a gente morava no Jardim Jordão. Aí, às vezes, ela ia fazer compra no supermercado que tinha em Porta Larga, mas como ela sempre gostava de procurar os lugares mais baratos, a gente ia para Prazeres, que tinha uma variedade maior. E aí a gente ia para Prazeres. Quando ela estava, vamos supor, lá no arco-íris da vida, enquanto ela estava lá fazendo a feira, eu ficava no caixa embalando. Perfeito. E aí eu sempre fui muito organizado. Agora que eu tô pensando nisso, é interessante. Eu sempre fui muito organizado. Minhas coisas são muito organizadas. Minha coleção de relógios, sabe? Minhas coisas são tudo bem. Aí eu organizava muito direitinho, sabe? A sacola das pessoas de acordo com a caixa. Se era pacote, eu botava de um lado. Enfim, sempre. E eu não pedia o dinheiro. Que eu via o pessoal, tia, você tem uma coisa para me ajudar e tal. Eu não pedia. Eu ficava lá, eu organizava, entregava bonitinho. Aí se me desse, eu agradecia. Mas eu também não pedia. Tinha esse diferencial. E com esse dinheiro é que eu ia jogar videogame, eu ia comprar um picolé, ia comprar um sorvete, fazia coisa. Eu não vou mentir que com esse dinheiro eu comprava alguma coisa para minha Sim. casa. Isso aí também não vou ser hipócrita. Para gerar sensacionalismo de, oh, Ah, Jefferson, não. Mas era uma coisa assim, eu não tinha fácil e para ter, justamente, que foi um momento difícil financeiramente na minha família, eu dava esse jeito, esse migué para não precisar ficar pedindo para minha mãe e ficar recebendo não, né? sim. Porque quando eu pedia, não tem, não, não pode, não, não tem. E eu fiquei até imaginando hoje, eu enquanto pai, né, eu sou pai, hoje assim, você dizer o não pro filho, eu acho que meu filho não sabe o que é o não, sabe e muito, mas no sentido de eu não poder, é no sentido Perfeito. mais de educação e algo do tipo. Sim. Então, aí eu comecei como embalador de feira, né? E aí depois a gente precisou ter um momento de catar latinha também, para algumas questões financeiras que passamos lá na minha família. Então, na época do Recifolia, aí no carnaval a gente ia pro parceria, pro bloco da, da PM, que agora eu esqueci o nome que tinha também, Camburão. É. Obrigado, minhas. Aí pro Camburão, então a gente ia lá catar latinha para poder arcar, né, com as necessidades que Sim. tinha na época
da minha família. Então, aí depois de catador de latinha, meu irmão fez uma sociedade na época, vocês são muito jovens, não vou saber o que é isso. Mas os computadores desktop, antigamente, ele tinham capas que você colocava. Não sei se tu pegou, Rodolfo, essa Peguei. época. Você botava capa na CPU, capa no monitor, capa no Sou tão teclado. novinho assim, É não, não, viu? né? Pronto. Então, aí meu irmão fez uma sociedade com um rapaz que ele fazia essas capas, né? E era customizado. Você botava o brand da tua marca, era um negócio até bem legal. E aí eu trabalhei um tempo, acho que 6 meses, algum tempo desse, enquanto ele tinha essa sociedade com ele, mas uma coisa informal. Eu acho que eu já tinha aí uns 15 anos por aí. Quando de 15 para 16 foi meu primeiro emprego de carteira, que eu Uhum. fui ser caixa temporário da CIA. E aí eu passei 3 meses, que era o período de contratado temporário, era uma empresa de terceirização que prestava serviço para CIA. E aí foi uma experiência grande, que é uma multinacional, né, a CIA, e aí eu pude ver mais o que eram processos, eu pude ver mais o que era meta, né, lá nós temos duas metas importantes. Primeiro, fazer pagamento, parcelar com juros, que era parcelas de 6, 7 e 8 vezes, e fazer cartão. Eram as nossas duas principais metas, dois principais KPIs. Na época eu não usava esse termo, Uhum. era nossas metas, né? E aí depois de um tempo, justamente, estou estudando e tal, fui vendo de, porra, eu já tinha KPIs e não sabia, sabe? E nem meu líder me ensinou que era um indicador aquilo de performance, né? Pois bem, a gente sabia que tinha que atingir a meta. Então, Aham. assim, eu não lembro agora, mas eu acho que eram 4 cartões, era 5 cartões por dia e 30 era 40 vendas parceladas com juros, uma coisa desse Baita tipo. meta, hein? Era uma baita meta. Era muito difícil. O cartão quase nunca atingia, mas o de parcelamento, aí eu passava tanto que eu fui o primeiro colaborador da mesma primeira equipe a entrar enquanto funcionário temporário e fui o último a sair. Só ficou eu e outra menina. Então, justamente por esse indicador, Uhum. né, que nós tínhamos, eu não me atrasava. Então, acho que algumas coisas que foram vistas, o profissionalismo que já com 15, 16 anos eu tinha. E aí daí foi quando depois eu entrei na Federal para estudar biologia. Aí surgiu a oportunidade através do meu sogro que eu falei para vender gesso, então fui vender gesso. Depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Magna Locações, com locação de máquina e equipamento. E aí logo em seguida eu migrei para a Lutec, ao qual, caso ele veja isso, Cláudio Chaúde, Carol Chaúde, transmito um grande abraço. Foi uma grande escola para mim ter trabalhado na Lutec, uma das maiores empresas de Pernambuco de locação de máquinas e equipamentos, muito séria, muito idônea. Trabalha realmente com materiais de qualidade, sabe assim, assistência, pós-venda. Recomendo totalmente a Alutec. E aí a gente trabalhei com a Nalutec 2 anos e meio. Foi quando surgiu a oportunidade de ser executivo, né, trabalhar na área comercial da Analítica, que é uma empresa de São Paulo, né, que é uma multinacional. Hoje ela está mais nacional, não tem atuação mais Uhum. exterior, está focada no mercado Brasil com venda de equipamentos para laboratórios, né? Então uniu a experiência dos 7 períodos que eu estudei de biologia com o meu know-how na área comercial e aí fui trabalhar, né, um termo bonito de account manager, né, gestor de carteira na região da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Eu falo que é vendedor, porque o foco Perfeito. principal é vender, entendeu? É ampliar market share, é vender. Mas tem uns nomes bonitos, job description, né, que hoje a gente trabalha para poder gerar mais empoderamento, mas é verdade, porque é uma venda muito complexa, porque um vendedor em geral, agora o professor falando, né, Jefferson acadêmico, é a operação transacional. Exemplo, tu vai lá numa loja do shopping, tu quer comprar uma pulseira. Então tu vai lá na Uhum. Vivara, comprou a pulseira, a mulher te entregou, ela é uma vendedora. Isso é uma venda transacional, que às vezes até sendo de consultora, mas em geral é vendedor. O account manager é diferente, o cara cuida de todo o processo. Normalmente vai ter uma proposta envolvida, e Sim. depois você vai ter o processo de negociação de pagamento, de entrega, acompanhamento de entrega, acompanhamento de instalação. Então, pela jornada do pipeline ser Sim. muito maior, aí dá essas nomenclaturas, né, diferentes na área comercial. Pois bem, então, aí fui para a analítica, comecei como um account manager, né, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, fiz algumas atuações também no Maranhão, Maranhão não, em Teresina, no Piauí, e beleza. Foi quando, em 2019, eu estava almoçando, veja que a importância, né, de ter momentos com amigos, né? Sim. Tinha concluído meu primeiro MBA em marketing na UPE, e nesse MBA de marketing eu também nem falei isso lá. Nesse MBA de marketing, a gente concluiu, a gente fez uma amizade, né, um grupo de amigos, e que a gente chama, ele me chama de presidente, um é deputado e outro é senador.
né? Que é o Williams e o Wellington. E aí a gente conversando, a gente foi almoçar, e aí eu falando pra ele, a gente tinha acabado de concluir o MBA. Aí eu falei já que ia fazer outro MBA. Aí o senador, que é o Will, aí ele falou assim, ele tava mais ou menos onde tu tá, eu tava, na verdade, mais pra cá um pouquinho, que o Wellington tava do meu lado. Aí ele chegou e falou assim, ei, bicho, já tá bom tu parar não. Aí eu, como assim? Aí, meu amigo, tu tem que estar no outro lado, Jefferson. Tu é o cara mais inteligente que eu conheço. Perfeito. Então, naquela hora veio um. Eu estudo cabala, essas coisas e tal. E tem um conceito dentro da cabala chamado pão da vergonha. Que é aquele sentimento que a pessoa acha que nunca é capaz, por N motivos, sejam espirituais ou psicológicos, de infância e essas coisas Uhum. todas, né? Eu tive professores que falaram que eu não ia ser nada, mas também porque eu era uma joinha, tá ligado? Não vou mentir também, né? Eu teve uma época de ensino médio Tudo que tem um porquê. tudo tem um porquê, mas também assim, eu acho que eu digo enquanto hoje professor, né? E eu não me vejo nunca numa conta, mesmo que a pessoa mereça. Tu entendeu? Eu acho que o meu papel ali é de edificar e não Sim, de destruir, né? Pois bem, perfeito. e aí eu me vi naquela situação, né? Depois de uma frase dessa de um amigo meu, e eu refleti. Aí eu pensei de, porra, como é que eu posso fazer então para estar do outro lado? Aí foi onde entrou o conselho na minha vida. Então o conselho entrou, só fazendo esse adendo, né, dentro dessa jornada profissional, porque o conselho entrou justamente nisso. Eu vi pelo conselho uma oportunidade de me conectar com outros players. Que como eu estava muito nichado como account manager nesse mercado BioLife Science, que é. Eu vendo equipamento para Fiocruz, o Einstein, Real Hospital Português, Embrapa, Lanagro, que agora é FDA. Então, mercado, sabe, Uhum. PhDs, aquele povo, né, assim, realmente high performance. Então não era conhecido. Então, assim, pô, como é que eu vou, sei lá, dar aula? Porque quando ele falou foi nessa perspectiva, né, de eu estar do outro Sim, lado. perfeito. E aí, pelo CRA, eu vi uma oportunidade. Eu estava no avião, viajando, uma dessas idas e vindas de São Paulo, e eu vi numa revista falando do CRA de São Paulo. Aí eu, oxente, se tem CRA de São Paulo, deve ter CRA Pernambuco. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que não existia um programa de relações acadêmicas efetivo. Que eu pensei o quê? Para ser professor, né? Área acadêmica, pá. E aí eu fiz um projeto chamado Somos ADM, que a ideia é levar para as faculdades uma palestra falando sobre algum tema sobre gestão. Eu me lembro da primeira foi sobre a palavra mais dita na época era mindset, né, que os coaches estavam Sei. utilizando muito. E aí eu falei sobre o tema do título da minha palestra era o novo mindset da administração na era da indústria 4.0. E aí eu rodei Pernambuco todo, foram mais de 20 instituições de ensino, Que 30 massa. instituições de ensino que eu falei, de Araripina a escada. Então, assim, rodei Pernambuco todo mesmo, falando sobre mindset crescimento, falando sobre a importância desse myself, de olhar para mim, me entender, desenvolver habilidade. E daí foi que surgiu esse approach junto com o conselho e o desenvolvimento do conselho. Mas aí vamos voltar para a parte profissional, né? Então, aí account manager, afim, aí fui fazer meu segundo MBA. Isso eu já estava dando aula. Não estava dando aula. Isso aí, eu comecei essas palestras e fui fazer meu segundo MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado, pelo IPOG. Primeiro foi pela UPE, em Marketing, e aí depois eu fiz no IPOG. Aí lá, eu também me destaquei, né? Sempre fui muito chato. Eu, executivo no Nacional, às vezes vinha os professores falar um negócio, professor, mas tem esse ponto de vista aqui também, né, e tal. E aí, um amigo meu, Exílio da Power Video, a quem também transmito um abraço, foi efetivamente o primeiro cliente de consultoria da JH Pago. Eu tinha feito outros de Show. graça, mas Exílio foi o primeiro que chegou assim. Aí a gente tava numa aula, aí o professor falou umas potocas, aí eu falei um contraponto. Eu não desmereci o que ele estava falando, mas professor, posso trazer outro ponto de vista? Porque às vezes a pessoa fala como uma verdade absoluta, mas existem outras vivências, outras realidades, né, Rodolfo, que a pessoa tipo assim, pô, posso olhar por outro prisma, né? Todo ponto de vista precisa de um ponto, né? Né? Então, aí tem, às vezes a pessoa fala de uma forma muito absoluta, e eu não gosto, sabe? Porque pra mim tudo é relativo, já diria Sim. Einstein, né? E aí, quando acabou, aí deu um intervalo, aí esse Ilho chegou pra mim e falou assim: bicho, tu é inteligente demais, pô. Mas o Cílio tem que saber virar isso dinheiro, Cílio. Aí depois eu já sei. Aquilo que tu falou, eu tô precisando na minha empresa. Aí me explicou que tá precisando desenvolver e tal. Ele tem a Power Vida, é uma empresa de pasta de amendoim, e também trabalha com grãos em geral. Muito boa pasta de amendoim, por sinal, muito boa mesmo. Eu que não gosto, gosto. E aí, Exílio falou: eu vou te contratar para tu fazer uma consultoria para mim. E foi assim que começou a JH Consultoria. Aí eu corri para fazer um cartãozinho, aí
um site, mesmo se você visse o primeiro site da JH, eu acho que eu tenho um print, era uma coisa surreal, Rodolfo, surreal. E aí assim começou a JH, então eu ainda estava executivo, entendeu? E já comecei a prestar esse trabalho de consultoria. Então eu pegava os sábados e domingos e prestava esse serviço para Exílio. Foram 2 finais de semana só. Quando eu fiz o cálculo hora daquilo que eu recebi pelo serviço que eu cobrei Sensacional. e o valor que eu ganhava enquanto executivo, eu falei, rapaz, tem um mercado bom aqui. E daí, Papai do Céu, foram abrindo algumas portas. Daí eu comecei a, também a entender o que é o papel da mentoria, além da consultoria, que a consultoria é como se fosse um nutricionista. Nada contra nutricionistas. Mas o nutricionista, tu vai fazer os exames, ele vai prescrever lá o que tu precisa fazer e, muito obrigado, fiz meu trabalho. Se tu vai executar no outro cliente. A mentoria, ela entra com o papel de personal. Eu tô Perfeito. contigo acompanhando a execução. É diferente. Porque Peter Drucker ele tem essa frase que é fantástica, né? Que a estratégia é servida numa bandeja de prata no café da manhã para o operacional. Então o operacional engole a gente, o celular, pega, eu tô aqui agora, vamos supor que a gente vai passar 1 hora. Vai ser 555 milhões de mensagens no WhatsApp. Pai, por isso, por exemplo, que eu tenho motorista. Pessoas É. pensam que é boçalidade. Não. Se eu quero ter um atendimento diferenciado para os meus clientes, eu preciso ser rápido. Eu vou estar aqui contigo, vamos supor, 40 minutos, 1 hora. É 40 minutos, 1 hora que eu deixei de responder um cliente meu. Eu não posso pegar o carro, colocar em risco minha vida ou de outras pessoas para estar respondendo, ou só deixar responder quando chegar em casa depois de 1 hora a mais de trânsito. E tempo não é só dele, também tempo é vida, né? Tempo é vida. Perfeito. Então, gostei dessa, realmente. Exatamente, Rodolfo. Então, por isso de eu ter um parceiro, uma pessoa que cuida da minha vida, Sim. enquanto eu estou respondendo e atendendo o meu cliente de forma ágil, resolvendo uma negociação, fechando uma negociação, levantando oportunidades e por aí vai. Então, quando eu vi esse potencial que tinha na área comercial de consultoria, rapaz, eu vou seguir por esse caminho. É papai do céu fazendo algumas portas, com mentorias e afins. E foi quando eu decidi realmente em 2020. Aí nisso, em 2020, eu já abri a JH Consultoria enquanto CNPJ. Né? Então tinha meu CNPJ. Então o CNPJ tem 5 anos, mas de empresa vai fazer 6 agora em setembro. Aí foi quando eu falei assim: realmente eu vou investir na JH. Viajei para São Paulo em 2023, conversei com o CEO da Analítica, que é o seu Walter Pereira, uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa. E foi quando a gente acordou de, olha, eu não quero te perder, eu também não quero perder a analítica, então fico a representação. Daí a Cura Science, que é a minha empresa de representação da analítica, onde eu fui executivo, né? Show. Durante 12 anos, não, desculpa, durante 10 anos, que é os últimos 2 anos eu estou Sim. como representante. E aí foi quando eu migrei, comecei, né, na JH Consultoria, as oportunidades foram surgindo, né? Aí eu vi a demanda de ter um braço na parte de marketing, porque muitas ações estratégicas de vendas envolvem marketing, né? É um conceito chamado S-Marketing, né? Que é muito comum hoje do mercado de C-Levels, né? Onde o S é de Sales, então a parte de vendas e marketing. Então, departamento que é um só, não existe departamento de marketing e departamento de vendas, dos budgets, né? Não, Uhum. é S-Marketing, né? Coca-Cola já está assim, Unilever já está nesse caminho também, de unificar, né, a Um comunicação. cruza, outro faz o gol, né? Exatamente, né? Como é que eu posso trabalhar, né, um de um jeito, outro de outro, às vezes com diretores diferentes que têm visões diferentes, todo mundo tem que estar na mesma visão. E o pipeline trouxe muito nisso, né? O pipeline de vendas, né? E aí a partir daí aí eu realmente assim investi mais na JH, aí as oportunidades foram surgindo, aí hoje eu tenho a JHMD, que é a empresa de marketing digital. Depois surgiu a oportunidade através de uma parceria com o Romildo de ter uma sociedade na Finger Móveis Planejados, então também tem uma empresa de imóveis planejados, que é a quarta, e agora justamente a empresa de RH, que aí o pessoal da empresa está pedindo para não ser JH também, porque só tem JH, 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 tudo é JH. Aí a gente está vendo ainda, vai fazer uma campanha interna de brand para a empresa, para o nome da empresa que a gente vai estar abrindo inicialmente em Garanhuns, no escritório em Garanhuns, e depois levando para Portugal também. Pronto, essa foi a Sensacional. jornada. Disse que foi longo, mas porque realmente são Mas é 15 anos. história para contar, é isso aí. Eu até fazendo aqui olhando para trás, é uma história até um pouco parecida com a minha, né? Graças a Deus, que a gente tem que entender que a gente começa pequeno mesmo, né, cara?
E a melhor coisa do mundo é justamente entender que o melhor empreendimento não é a empresa dos outros. Com certeza. Porque aí você não tem toda aquela responsabilidade, né? Que a gente sabe que tem empresa, ou seja, a gente começa o mês já com dívida, Sim, né? As pessoas às vezes não conseguem entender isso, né? isso. Até o próprio Geraldo Rufino, ele fala justamente isso, que a melhor coisa do mundo é você investir no ser empresa do outro, porque aí você não tem toda essa gama de responsabilidade, mas também quando você começa a ter, começa a entender, né, todo o passo a passo e você realmente se joga, porque é que acontece muito que eu vejo, né? As pessoas arrumam só um emprego, passa lá a vida toda fazendo a mesma coisa, não consegue entender que o mundo está no mundo VUCA, né? Que a gente tá um mundo totalmente aí volátil, todo mundo incerto, acabou de falar hoje, ai, ai, até porque a gente gosta muito de tecnologia, acredito que você também ama tecnologia. Muito. Então, eu sou da época do ICQ, então hoje a gente tá no Faz tempo. WhatsApp, na palma da Faz nossa tempo. mão, né? Ou lá. Então, cara, Mirt, Mirk, é uma coisa Mirk, impressionante, né? MSN. Já passou por tudo isso e as pessoas às vezes não conseguem entender que nós Isso. já passamos por isso, a gente já foi da época, pelo menos, de ligar o computador no discado Putz, esperava da sábado, acho que era 1 hora, era 2 horas, né? para pegar um Pra pulso pegar um só. pulso, isso Não mesmo. é isso, cara? Então, as coisas que a gente tem que entender que não é à Pra toa. assistir, pra ouvir uma música, baixava no Kazaa ou no Emule, né? É, Hoje em dia tá tudo aí fácil, né? Então, as pessoas têm que entender justamente isso, que essa jornada tem que ser respeitada. Você não isso. tá nessa posição hoje por nada, não foi doada, né? Sim. É muito trabalho duro. E me fala uma coisa, cara, também você falou sobre a questão do CRA e como é que é a tua participação como vice-presidente, porque eu vejo que você é um cara muito ativo lá. Por mais que as pessoas geralmente falam que vice não faz nada, mas eu vejo que você, meu amigo, o que é de CRA, você tá dentro. Primeiramente, ninguém faz nada sozinho, né, Perfeito. Rodolfo? A gente já tá falando nisso, de liderança, tudo. Então, se eu consigo ter autonomia para desenvolver algumas ações, é graças, né, à abertura que o presidente Michel Show. Paz Barreto oportuniza, né, da gente poder estar contribuindo de forma efetiva com o conselho, né? Eu, durante 2 anos, estava acumulando a vice-presidência e a diretoria de relações institucionais. Aí, nesse ano, na nova reformulação que teve da eleição do ano passado, que assumiram novos conselheiros, a gente conseguiu, né, que um conselheiro assumisse essa diretoria, que é o professor Zé Carlos. Alguém também transmite um grande abraço, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Abriu portas lá em 2019, 2018, quando eu comecei e entrei no conselho. Então, o meu papel hoje no conselho é justamente ser um apologista da administração, né? Temos feito aí alguns trabalhos. Semana passada mesmo tivemos uma premiação na MUP, Associação Municipalista do Estado de Pernambuco, premiando prefeitos que têm uma gestão exitosa através do indicador que nós mensuramos, chamado IGM-CFA, que é o Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração. Então, premiamos 14 prefeituras, né? Os prefeitos estiveram lá, receberam, teve cidades da região metropolitana até o sertão do estado, né, premiados. Destaque em diversas áreas, na área da saúde, gestão em educação, gestão de transparência e por aí vai. Que vejo que já é mais um ramo da administração, a gestão pública também. Então, é um trabalho que eu venho fazendo, né, aí há 3 anos, né, 2 anos e meio que a gente está nessa diretoria, né, tem, tem muito trabalho ainda para ser feito, né, mesmo agora estou empenhado em desenvolver algumas ações específicas na parte de gestão aeroportuária. Eu estou vendo uma oportunidade, um nicho de mercado grande e potencial de crescimento aqui para Pernambuco, principalmente, né. Temos hoje um ministro que é ministro de Portos e Aeroportos, que é Silvio Costa Filho, que eu também transmito um abraço. E isso faz com que a administração possa também atuar em áreas de potencial de crescimento. Então, administrador não é só estar guardando papel. Perfeito. Então, a administração é você estar na gestão de um novo aeroporto que seja implementado, da expansão do aeroporto dos Guararapes, da expansão de Suape, expansão do novo porto que está para ir para Goiânia para poder escoar a produção da Fiat, o novo aeroporto que está para ir para Goiânia para exportar a, a, é, a produção da Fiat e por aí vai. Então, eu me coloquei nessa condição, né, conversando com o Michel e a diretoria, de realmente trabalhar algumas verticais, parte de transformação digital também, tem uma frente voltada para isso. Carleone Falcão, que é o coordenador dessa comissão, um cara ultramente competente, com know-how na área de TI. Então, que seja, TI, administração. Então, tem algumas áreas temáticas que eu abracei mais a causa, gestão pública, aeroportuária,
de tecnologia, informação, transformação digital, habilitação digital, Open Innovation. Então, tudo isso é papel e precisa de administradores habilitados. Então, eu estou no CRA dando esse apoio, fazendo essa conexão junto ao mercado, junto à sociedade, para que justamente a gente também responda, Rodolfo, aquela pergunta que fazem muito. O que é que o conselho faz por mim? Né? Perfeito. Então, para quem faz essa pergunta, eu recomendo uma coisa simples: siga o conselho. Então, se você gosta de seguir Carlinhos Maia, tá vendo que está no rancho, legal, mas não sei se vai dar muitas oportunidades para você. Agora, você seguir o conselho regional de administração e saber que a gente teve na semana passada uma formação e um workshop em gestão pública e você vai pertencer a um grupo seleto de 20 administradores em Pernambuco que tem esse curso, isso pode ser um diferencial muito importante para você poder apresentar suas soluções e seus serviços para um município. Nós temos 184 municípios em Pernambuco. Então, será que nenhum está prestando de gestão? Perfeito. Será que todos vivem de politicagem? Ou será que um prefeito gostaria de trabalhar a gestão com base em indicadores? E você ter esses indicadores enquanto gestor. Então, é esse o nosso papel, é conectar, é dar essa resposta à sociedade do que é o CRA, o papel e a importância do CRA. Além, é claro, aí tem o diretor de fiscalização e registros, que é o Everton, que faz o trabalho dele de fiscalizar efetivamente, acompanhar os editais, as denúncias que nós temos com relação, por exemplo, a administradores de condomínio que não tem o registro junto ao conselho, que é uma obrigatoriedade legal, é lei, tá? É lei, é uma lei complementar, a lei 4.769, e também um responsável técnico, porque muitas vezes nós temos ali o condomínio que tem um determinado recurso, um determinado caixa, né, um fluxo de pagamentos, de recebimentos a serem feitos e realizados, e não tem uma pessoa que seja responsável técnico assinando por aquilo. Daí, como a gente vê, infelizmente, Rodolfo, empresas que não são idôneas e sérias como a sua, que fazem atrocidades dentro do mercado, porque não tem ninguém para responder por aquilo. Então, na hora que você, enquanto um síndico, exige que aquela administradora de condomínio, aquela empresa, aquela empresa gestora, tenha um responsável técnico, tenha registro junto ao conselho, aquela empresa ela vai estar vinculada a um órgão federal, que é o conselho. Então, isso gera para você uma autoridade, ao mesmo tempo, a respaldo de que essa pessoa não vai sumir, como nós vemos histórias, e muitas, não são poucas. Agora mesmo, Caruaru teve um golpe milionário dentro de um prédio, de um edifício. Que isso é falta justamente dessa maturidade, dessa visibilidade que o Conselho não teve ao longo de alguns anos. Mas agora, né, nessa presidência do Michel, a gente está tendo essa visibilidade, estamos dando essa visibilidade para a sociedade de saber que o Conselho existe, que nós estamos fiscalizando e que a tendência nos próximos anos é aumentar ainda mais as fiscalizações. Perfeito. É muito importante a gente poder realmente frisar isso, né? Porque eu entendo que eu trabalho com condomínio há mais de 10 anos e eu entendo que condomínio é uma empresa de pequeno e médio e grande porte. Então, a empresa tem CNPJ, Sim. muita gente fala que não tem fim lucrativo, mas no meu ver tem, porque a partir do momento que se o condomínio não for bem administrado, não for bem gerido, vai falir, porque todo destino de qualquer empresa são três, ou ela vai falir, ou ela é ser vendida ou ela é doada, Perfeito. né? Então tem muito condomínio falido que não sabe que está falido, Sim. né? E contrata efetivamente empresas que não têm o registro. Então eu sempre fiz questão de estar registrado como pessoa jurídica, como pessoa física no CRA desde sempre. Por quê? Porque eu sou responsável técnico. Perfeito. Eu sou o responsável pela empresa. Então qualquer coisa acontecer, tem com quem realmente colocar lá a sua responsabilidade, né? Então é muito importante as pessoas entenderem que condomínio é uma coisa muito séria de verdade, né? Então a gente está falando agora aqui. Você vê que a administração está em todo lugar, em todo canto. Até na nossa casa, tem que administrar a nossa casa, Sim. né, cara? Nossas finanças e etc. E a gente passou para a questão de condomínio aí. Então, o Alphaville, que tem mais de 300 lotes. É muito lote. Como é que está hoje lá? Quantas casas estão feitas já? Sei que para poder ter obra também te passa por toda uma fiscalização, né? E todo um processo. Como é que hoje lá você atua no Alphaville, Brenan? Eu atuo hoje como um bombeiro com um copo de água para apagar um incêndio na Catedral de Notre Dame, sabe? É como você estava falando, é uma responsabilidade muito grande fazer gestão condominial, muito grande. E o Alphaville, primeiro que nós não somos um condomínio, nós somos um loteamento, né, de acesso controlado, né? Nós temos a nossa associação e nós somos mas basicamente parece muito na parte operacional com o condomínio, só na parte legal e de alguns direitos e deveres que a gente restringe pela nossa natureza jurídica. Não vê né? muito mais burocrático. Muito mais burocrático, muito mais difícil, porque nós, por exemplo, lá a nossa formação não tem um síndico.
Existe o presidente, que é Murilo, e nós temos 7 diretorias. A minha diretoria administrativa, responsável pelo jurídico, diretoria financeira, diretoria técnica, diretoria social, diretoria de segurança, diretoria de esportes. Então, o vice-presidente. Então, é um corpo de pessoas. Pronto, hoje a gente vai ter reunião de CE, que nós vamos deliberar alguns assuntos que estão na pauta para justamente tratar e chegar em denominadores comuns. Não é fácil. Porém, é como você estava falando anteriormente. Por mais que o condomínio, entre aspas, né, não seja para dar lucro, mas sim, porque eu vou dar um exemplo de dados, né, de indicadores que eu levantei. O valor médio de um lote que a gente tinha no Alphaville antes da gente assumir a gestão estava em média R$ 200 mil. Isso há 2 anos. Vai fazer agora em outubro, que a gente iniciou em outubro de 2023, tá? R$ 200 mil. Para você ter uma ideia, quando ele foi lançado o Alphaville em 2011, se não me falha a memória, o valor do lote era R$ 160 mil. Então veja que se você colocar ao longo dos anos só a inflação, era para esse lote estar infinitamente maior o valor. Sim. Então, depois de 10 anos, 12 anos, o lote estava valendo quase a mesma coisa, né? Então, tem pessoas que compravam lote, que chegaram a comprar lote no Alphaville a R$ 100 mil, para você ter ideia. Isso eu tô falando anos de 2000, 2019, pré-pandemia. Quando a gente assumiu em 2023, nós fizemos algumas ações estratégicas, uma delas foi justamente a análise financeira. Como é que está nosso capital de giro, nosso fluxo de caixa estava comprometido. Então, o primeiro trabalho que eu fiz com o diretor administrativo foi um refis. Então, eu dei condições de pagamento, de desconto de juros e multa, em detrimento da condição de pagamento que estava sendo realizada. E com isso eu consegui captar em 5 meses R$ 3 milhões. Então isso deu um caixa, deu um fôlego para que a gente pudesse fazer algumas melhorias e benfeitorias que estavam paradas ao longo de décadas, de anos. Então essas benfeitorias, junto com o nosso trabalho de valorização, gestão, eventos, a gente tem cada evento lá que a diretora Márcia faz. A gente teve nosso tardezinho agora no sábado, foi fantástico. Tiaguinho nem fez falta, porque foi show de bola. Então, assim, são eventos, são estratégias que eu adotei, é claro que junto com toda a diretoria também. Sim. O diretor Tiago fazendo investimentos em segurança, colocando câmeras em todo o condomínio agora para ter um monitoramento ainda melhor, né? Nós temos empresa de segurança armada 24 horas, com mais de 10 postos de seguranças armados para gerar proteção, segurança. Então, é muita coisa que envolve o Alphaville, né? Como te falei, mais de 80 colaboradores diretos e indiretos. Então, isso requer realmente um nível de profissionalismo muito grande. E graças a Deus eu pude levar o diretor financeiro, André Machado, transmito um grande abraço para André, que é um auditor de formação, é o diretor financeiro. Então a gente conseguiu colocar pessoas competentes nos lugares devidos. Então ele estruturou muito bem hoje o financeiro. Nós temos o financeiro muito bem estruturado, com receitas ordinárias, despesas ordinárias, receitas extraordinárias, despesas extraordinárias, que facilitou com que a gente tenha feito desses 3 milhões, render hoje 10 milhões. Então hoje, quando eu vou analisar o valor médio de venda dos lotes, a gente está falando de R$ 450 mil. Então eu dobrei o valor de um lote, eu não, né? Eu falo eu no sentido de enquanto diretoria, né? Membro da diretoria. Então nós conseguimos dobrar o valor dos lotes em 2 anos. É mágica, feitiçaria? Não, gestão. Perfeito. Então foi um trabalho estratégico que a gente planejou, né? Sabendo onde queria chegar e todo o roadmap, né, todos os steps que foram desenvolvidos até a gente chegar nesse objetivo. Então, é aquilo que a gente está falando logo do início, você ter pessoas ao seu redor que conseguem acompanhar para você ter uma gestão eficaz é muito bom, porque ninguém faz nada só. Então, mudanças internas que eu fiz dentro do organograma, né? Tirei pessoas, trouxe pessoas, estou formando pessoas, desenvolvi um plano de treinamento e desenvolvimento dentro do Alphaville para a parte de gestão, trabalho de clima organizacional, cultura organizacional no Alphaville. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, não é o acaso, né? São pessoas engajadas, motivadas em prol de um objetivo, gerar resultado. Então, quando você fala que não é para gerar lucro, resultado, claro que é. Porque se você tem uma gestão exitosa dentro de um condomínio que contrata Rodolfo, que você vai ter ali aquele recurso maximizado, aquilo vai valorizar o teu patrimônio. Aquilo vai gerar uma percepção para quando for um visitante olhar e falar assim, porra, quero morar aqui.
Eu Exatamente. quero estar aqui, eu quero fazer parte desse condomínio, eu quero comprar um apartamento. Isso vai gerar valorização, isso vai gerar reconhecimento. E isso é um ganho. Com certeza. Então, falar que um condomínio não é para ter ganho, é claro que agora não é no sentido lato, né, de lucro ou algo do tipo, que eu De venda, discordo. né? Que eu discordo, porque, por exemplo, lá no Alphaville, eu coloquei 3 televisões, que são os totens que a gente chama. Uhum. Aí coloquei um na academia, que é o, vamos dizer assim, acho que é o maior ponto hoje que tem de fluxo de pessoas. Um na academia, um no acesso ao clube e um no acesso ao morador. E eu alugo o espaço do totem. Então, por sinal, está à disposição também. Show de Né? A bola. gente aluga o espaço do totem lá para justamente eu poder gerar receita. Para não ficar precisando fazer taxa extra. Veja, 2 anos, todo esse trabalho de valorização, nenhuma taxa extra. Nenhuma, nenhuma, né? Ah, mas tem. Não, nenhuma taxa extra. Perfeito. Entendeu? A gente fez reajuste no valor da taxa associativa menores do que a inflação. Se eu pegar o acumulado dos últimos 12 anos. Mas por quê? Por uma gestão exitosa de pessoas comprometidas e com condicionamento de fazer diferente. Então, não é fácil, mas ao mesmo tempo, como você tem a formação, você tem a habilitação e você tem a equipe, pessoas ao seu redor que estão nisso, né, em um único objetivo, o resultado vem e vem com lucro. Ninguém faz nada sozinho. O Jefferson já iniciou aqui falando sobre isso. E a principal coisa do líder, do administrador, é colocar as pessoas certas no lugar certo. Perfeito. Né? Se a gente fizer justamente isso bem feito, e como o Napoleão Hill fala, né? Todo mundo tiver em sintonia e harmonia, propósito definido, não tem como dar errado, né, irmão? Perfeito. É um negócio sensacional. Então, a gente tá chegando para o nosso final do podcast. Foi um prazer muito grande, de verdade. Isso aqui, pessoal, é uma aula. A gente está aqui com pessoas que efetivamente sabem o que está fazendo, o que faz. Na vida real, não é nem um palestrante de palco, né? Não é É. nem aquele. O Sou coach. palestrante também, mas não só no palco, né? Exatamente. A pessoa que executa, né, as coisas É. fenomenais. Então, assim, pessoal, entendam de verdade que a ideia é uma só sempre. A gente está realmente com pessoas no ambiente certo, no lugar certo, com as pessoas que realmente querem fazer com que você cresça. Não tem como dar errado. Jefferson, manda aí o que você quiser para um recado final para o nosso público aqui da Ideia é uma só, sobre administração, sobre liderança, sobre cultura organizacional. Eu estava até falando, né? Professor tem maneira de ser prolixo, peço até desculpa nos momentos que eu fui prolixo, mas é falha de professor de querer ser muito didático em algumas coisas. Mas eu vou concluir com uma frase de Rancharan, né? Já que eu falei que ele é meu mentor, então, Show de bola. né? E como a gente está com o livro Execution, né? Ele tem nesse livro uma frase que eu acho fantástica, que ele fala o seguinte: quem não inovar, morre. O que é que ele quer dizer com essa frase, meu amigo Rodolfo? Inovar, como eu já falei aqui, pensa-se muitas vezes que é inventar a roda. Não é. O que é inovar? Inovar, eu tenho a humildade de reconhecer que o meu modelo de gestão é o melhor atualmente. Eu me relaciono com o meu colaborador da melhor forma. Existem processos, ferramentas para que eu tenha um controle melhor da minha gestão, um controle maior dos meus recursos, um controle maior de acesso, um controle maior de liberação. Então, inovação é eu olhar a minha realidade, eu olhar meus potenciais e, principalmente, eu até vi uma frase, se for no quadro ali, eu olhar os meus problemas de uma forma a pensar, existe uma forma de solucionar diferente? Essa palavra diferente, para mim, é sinônimo de inovação. Uhum. Então, inovação, hoje, pensa-se que é você lançar um foguete e ele dar ré. Também. Mas nem todo mundo tem um potencial de inovação como Elon Musk. Perfeito. O que nós temos de potencial de inovação? Justamente pensarmos, ter um pensamento crítico, julgarmos de uma forma diferente aquilo que nós já fazemos atualmente. Então, essa frase de Rancharan, né, que quem não inovar morre, para mim ela representa muito isso. Eu sempre pensei essa perspectiva enquanto gestor. Será que eu estou certo? Será que essa forma é a melhor forma de eu fazer isso? Ou tenho outras formas de poder desenvolver com maior controle, né? Eu fiquei feliz agora, um cliente nosso que eu presto mentoria, o sonho dele era ter um dashboard. Porque ele fala assim, pô, eu chego nas outras empresas, aí eu vou lá visitar uma sala, um escritório, eu vejo lá, na sala do diretor, um dashboard lá com vários indicadores, as coisas mudando, e eu não tenho isso na minha empresa. E 3 meses nós conseguimos desenvolver junto com a empresa que é o RP dele, que é o MDlog, João, que também transmite um abraço, João da MDlog, a gente conseguiu desenvolver
um RP, um dashboard com os principais KPIs que ele precisa para o grupo. É um grupo muito grande, faturamento aí de centenas de milhões. E ele hoje tem esse dashboard no computador dele, no tablet dele. A gente vai colocar uma televisão lá na sala dele para ele ter. Então veja que a inovação não foi inventar a roda, foi adaptar uma necessidade que um gestor precisa ter para uma tomada de decisão mais assertiva, analisando dados e não querer. Eu analiso dados. Então, isso foi uma inovação. Então, veja que a inovação para você, enquanto pessoa, ser humano, né, de sair, como tu está falando, às vezes, de uma inércia de estar vários anos dentro de uma empresa, porque tem que ter um salário, né? Se eu tive essa coragem de sair da biologia e hoje estar na administração e estar colhendo os frutos que eu estou colhendo, é porque eu acreditei que eu era capaz. Então, você que está aí, que muitas vezes escutou que não seria capaz, com toda certeza você é, mas depende de você acreditar em você, única e exclusivamente. Né, em você. Então, um ex-embalador de feira, catador de latinha, hoje poder estar aqui participando de um podcast desse, com uma baita mesa dessa aqui para mim, é um agradecimento que eu tenho a Deus por ter podido ter feito boas conexões, né, que a gente se conheceu, né, no evento do Secob. Então, isso para mim faz muita diferença. Então, examine o que pode ser inovação para você. Às vezes, mudar o ambiente que você frequenta é uma inovação. Às vezes, mudar as amizades que você acha que são amigos verdadeiros é uma inovação. Então, inovar é muito mais do que tecnologia, é muito mais do que só pensamentos disruptivos e transcendentais. Às vezes é mudar só o sentido que você já estava caminhando para um outro, para quem sabe se oportunizar ver um novo horizonte. Então, essa é a mensagem final. Show de bola, gratidão, Jefferson. Pessoal, tem um livro chamado A Única Coisa que eu gosto muito. E se eu fosse falar que a única coisa hoje é faça o básico bem feito com pessoas aí com know-how do Jefferson, com quem é muito importante. Se gostou disso aqui, curte, comente e compartilha. Até já.